A história de como o Irão se tornou um bastião do Islã xiita é um processo complexo e multifacetado. Essa transformação não foi um ato repentino, nem uma simples consequência da conquista. Ao contrário, amadureceu ao longo de séculos, entrelaçando antigas tradições persas, protestos sociais e uma profunda busca religiosa. Desde as primeiras invasões árabes do 8º século até a ascensão dos safávidas no 16º século, a sociedade iraniana passou por uma reavaliação contínua de sua identidade, criando uma síntese única que viria a definir o caráter do Estado iraniano moderno. Antes de examinar a islamização do Irão, é necessário compreender o terreno sobre o qual caíram as novas sementes. Na véspera da invasão árabe, o Irão encontrava-se sob o domínio do poderoso Império Sassânida, que durante 4 séculos fora um formidável rival de Roma e Bizâncio. Era um estado com uma hierarquia rígida baseada em estamentos. A religião oficial era o zoroastrismo, que naquela época já havia se transformado num sistema complexo e, por vezes, excessivamente formalizado. A doutrina zoroastriana foi construída sobre a ideia de um confronto eterno entre as forças da luz e das trevas, e a figura do rei era percebida como portadora de carisma sagrado e graça divina, conferindo-lhe o direito de governar. No entanto, no início do 8º século, o Império Sassânida encontrava-se exaurido por guerras intermináveis com Bizâncio e por conflitos dinásticos internos. As tensões entre a autoridade central e a nobreza provincial, assim como o pesado fardo fiscal, tornaram a população receptiva a novas ideias. É digno de nota que, dentro do próprio zoroastrismo, existiam expectativas messiânicas quanto à vinda de um Salvador, o que mais tarde criou uma base psicológica para a aceitação do conceito xiita do imã oculto. Assim, na véspera do advento do Islão, a sociedade iraniana encontrava-se num estado de profunda crise sistêmica, necessitando de uma nova ideia unificadora. Inscreva seu nome entre os honrados da corte real. O colapso do Estado sassânida ocorreu com uma rapidez surpreendente. Sob a liderança do segundo califa bem-guiado, Umar ibn al-Khattab, exércitos muçulmanos invadiram o território do que hoje é o Irão. As batalhas decisivas de Al-Qadisiyah e Nahavand, em meados do século VIII, puseram fim à resistência organizada do exército persa. No entanto, a incorporação do Irão ao califado não significou a adoção imediata do Islão por toda a população. O processo de islamização foi gradual e levou vários séculos. Inicialmente, o Islão difundiu-se na sua forma sunita, que predominava entre as elites governantes do mundo árabe. Embora os conquistadores tenham trazido consigo a língua árabe como idioma do Alcorão, a cultura persa mostrou-se resiliente e não se dissolveu na cultura árabe. Com o tempo, chegou a surgir uma situação em que os persas passaram a desempenhar um papel fundamental no governo do califado, trazendo consigo as suas próprias tradições administrativas e códigos de etiqueta. Apesar da mudança de religião, a identidade iraniana foi preservada através da língua e da memória histórica de uma antiga grandeza, criando as condições prévias para a busca de um caminho distinto dentro do Islão, diferente do árabe. Uma etapa crucial na formação da singularidade religiosa da região foi o período que vai do 8º ao 10º século, quando as simpatias pelos partidários do quarto califa, corretamente guiado, Ali ibn Abi Talib, começaram a manifestar-se em larga escala no Irão. Após a morte do profeta Maomé, surgiu uma divisão dentro da comunidade muçulmana em torno da questão da sucessão. Os xiitas acreditavam que a autoridade deveria pertencer aos descendentes do profeta por meio de seu primo Ali. Para a consciência iraniana, habituada à realeza sagrada hereditária, a ideia de legitimidade transmitida pelo sangue revelou-se muito mais próxima e compreensível do que a prática árabe de eleger califas da tribo dos Quraishitas. O clima político da época incentivava a radicalização desses sentimentos. As terras iranianas eram vistas pelos governantes árabes da dinastia Omíada como uma periferia subordinada, e os próprios persas
mesmo após se converterem ao Islão, muitas vezes permaneciam na condição de Mawali, membros de segunda classe da sociedade. O apoio a Ali e a sua linhagem tornou-se, tanto para a nobreza quanto para o povo comum iraniano, uma forma de protesto contra o domínio árabe. Restando muçulmanos, as pessoas ainda podiam contestar o direito dos califas reinantes ao poder recorrendo a uma fonte superior de legitimidade, a casa do profeta. O evento central que consolidou a identidade xiita no Irão foi a Batalha de Karbala, em 680, travada entre os exércitos de Hussein ibn Ali, neto do profeta, e imã xiita, e Yazid, o segundo califa omíada. Hussein foi morto, e a sua morte teve um profundo impacto na cultura iraniana, na qual cultos a heróis trágicos existiam desde tempos pré-islâmicos. A imagem de Hussein como um campeão sofredor da justiça tornou-se um arquétipo ideal para um povo que vivia com a amargura da perda do seu próprio império. Gradualmente, o xiismo no Irão deixou de ser apenas um movimento político e começou a adquirir as características de uma tradição espiritual voltada para o aperfeiçoamento interior e a expectativa de justiça. Nos séculos IX e X, teve início um período que os historiadores costumam chamar de interregno iraniano. O califado árabe, sob a liderança da dinastia abássida, começou a perder o controle sobre as suas províncias periféricas. Isso permitiu que dinastias iranianas locais se afirmassem. Um dos exemplos mais marcantes foi o dos Buídas, uma dinastia xiita originária da região montanhosa de Dailan, no norte do atual Irão. Embora não tenham proclamado oficialmente o xiismo como a única religião, foi sob seu governo que os rituais xiitas receberam reconhecimento oficial. Esse período tornou-se uma época de florescimento para o pensamento teológico xiita. Nas cidades iranianas começaram a formar-se centros de estudo, onde se realizavam debates sobre direito, filosofia e estudos de hadith. O xiismo começou a tomar forma institucional, separando-se da corrente islâmica mais ampla. É importante notar que, mesmo sob o domínio de dinastias sunitas posteriores, como os seljúcidas, as comunidades xiitas no Irão preservaram a sua coesão e influência intelectual. Eles criaram uma estrutura paralela de autoridade sob a forma de estudiosos teólogos, o que no futuro permitiu que a religião fosse rapidamente integrada ao aparelho do Estado. No século XIII, o mundo islâmico foi abalado pela invasão mongol, que alterou de forma fundamental o curso da história. Em 1258, o governante mongol Hulagu Khan, neto de Gengis Khan, invadiu Bagdade e pôs fim definitivo ao califado abássida. Para os xiitas, esse acontecimento teve um duplo significado. Por um lado, milhares de pessoas pereceram. Por outro, a instituição do califado sunita desmoronou. Uma instituição que, durante séculos, fora o principal instrumento de repressão ao xiismo. Os ilkhanes mongóis, por serem alheios ao Islão, tratavam as diferentes confissões com uma indiferença pragmática, criando condições para um grau de pluralismo religioso sem precedentes. Em meio ao vazio político e à destruição das antigas instituições sunitas, confrarias sufis, com uma orientação xiita pronunciada, começaram a ganhar força no Irão. Muitos pregadores começaram a falar abertamente sobre a santidade de Ali e a superioridade dos 12 imames xiitas. Durante esse período, as fronteiras entre o sufismo e o xiismo popular tornaram-se difusas, preparando o terreno para o surgimento de movimentos místicos militantes. O domínio mongol facilitou inadvertidamente a xiitização das massas, à medida que a ortodoxia sunita, privada do apoio estatal, começou a perder sua influência nas províncias. A transição oficial ocorreu no início do século XVI, com a ascensão ao poder da dinastia safávida. Uma ordem sufista de Ardabil, situada no noroeste do atual Irão, transformou-se numa poderosa força política. Em 1501, o jovem Ismail I proclamou-se Shah e declarou o xiismo duodecimano como religião oficial dos seus domínios. Isto foi, em grande medida, um ato deliberado de vontade,
motivado pela necessidade de consolidar as terras iranianas contra inimigos externos, o Império Otomano Sunita a oeste e os Khanatos Uzbeques a leste. Ismail, o primeiro, agiu de forma decisiva e, por vezes, severa. Para conferir verdadeiro conteúdo à doutrina proclamada, convidou estudiosos xiitas das terras árabes, Líbano, Iraque e Bahrein. Foi criada uma poderosa hierarquia clerical, totalmente integrada no sistema de governação do Estado. Os safávidas transformaram o xiismo num instrumento poderoso para moldar a identidade nacional. Foi sob eles que as formas de culto e ritual que vemos hoje finalmente tomaram forma. O processo de transformação do Irão num país xiita foi concluído não apenas pela espada, mas também através de um trabalho minucioso de codificação das leis e da criação de um sistema de educação religiosa. O Irão tornou-se o único grande estado no mundo islâmico onde o xiismo se tornou a doutrina oficial, distinguindo-se de forma permanente dos seus vizinhos sunitas. Após a queda dos safávidas, o xiismo não desapareceu. Pelo contrário, tornou-se parte integrante da identidade iraniana. Dinastias subsequentes, incluindo os Qajares e até mesmo a modernizadora dinastia Pahlavi, foram obrigadas a lidar com a enorme influência do clero e o profundo enraizamento dos valores xiitas entre o povo. O xiismo deu ao Irão não apenas uma doutrina religiosa, mas também uma perspectiva singular para compreender o mundo, na qual as ideias de luta pela justiça, resistência à opressão e fé na vinda do Messias ocupam um lugar central. O impacto dessa escolha feita no século XVI ainda é sentido hoje. A divisão confessional do Médio Oriente em blocos sunitas e xiitas é, em grande medida, um legado precisamente dessa rivalidade geopolítica entre os safávidas e os otomanos. O xiismo tornou-se um escudo para o Irão, permitindo-lhe preservar a sua singularidade enquanto estava rodeado por outros sistemas culturais e políticos. Assim, o processo pelo qual o Irão se tornou um centro xiita foi o resultado de uma longa evolução em que a necessidade política encontrou as profundas aspirações do povo. O xiismo no Irão tornou-se a resposta da sociedade aos desafios da história, desde a conquista árabe até ao caos mongol. A consolidação institucional desse processo no século XVI limitou-se a pôr um ponto final em séculos de busca.